It's Friday, é a nossa sexta-feira. Sexta-feira iluminada de muito conhecimento. Boa noite a você que nos acompanha. Boa noite aí, Palmeira 2, Queimada Nova, São Pedro do Piauí. Boa noite, ilustríssimo diretor. E a todos que depois vão ver a aula gravada, vão assistir. Ficou com dúvida? Anota o slide que você não entendeu, traz a dúvida, eu já coloco no da próxima semana. O importante aqui é você treinar. Let's go, come on with me, please. Venham aqui comigo. Na aula de hoje, nós vamos dar aqui uma viajada legal sobre esse tema que é maravilhoso, né? Formas verbais. E aí nós vamos estar trabalhando a questão da afirmativa, da negativa, da interrogativa. Como é o comportamento dessas estruturas. Por quê? Porque eu preciso identificar esses códigos. Eu preciso identificar estes organizadores temporais, eu preciso identificar esses marcadores conversacionais. Por quê? Todos eles vão me trazer uma ideia. E dentro da visão de competência e habilidade, você sempre vai ser convidado a trabalhar com um texto, de uma forma contextualizada, de uma forma a verificar um fragmento, de uma forma onde você tem que saber as características de um gênero textual, de um tipo textual, qual é a função social daquele texto, qual foi a intenção comunicativa do autor ao utilizar um determinado marcador temporal, um organizador temporal, um marcador conversacional. Dentro dessa parte teórica, nós temos sempre a resolução, né? A exposição do conteúdo, resoluções de questões durante a aula e sempre ficam aí os slides onde nós paramos no segundo momento de aula, que é aquela aula gravada, fica aí a continuidade dos slides que tem atividades para casa. Você vai observar até qual foi o último slide que nós trabalhamos e aí na sequência ficam os slides que são modelos de questões para casa. Então vamos dar uma olhadinha o que é que nós temos aqui para a noite de hoje. Take a closer look, dê uma olhadinha mais de perto. Primeiro item que eu posso trazer à baila, né, é a questão do uso, o usage. Para que serve? Então você vai anotar aí no seu caderno, por gentileza. Nessas aulas aqui nós vamos estar trabalhando essas estruturas da seguinte forma. Você vai colocar tempo verbal, que é o tense, né? Você vai colocar o uso e você vai colocar estrutura. Esses três itens você tem que fazer aí essa ponderação, saber quando é que são usados e quando são usados, saber o que é que eles trazem de informação, o que é que eles impactam aqui na língua portuguesa, tá? Então, o primeiro item é o Present Continuous Tense. Esse Present Continuous, também chamado de presente progressivo, ele é aquele tempo verbal quando nós queremos dizer assim na língua portuguesa. Eu estou conversando com alguém ao telefone, não me atrapalhe. É quando eu quero dizer eu estou estudando inglês agora. Eu estou pescando. Eu estou caminhando. Então, eu poderia dar vários exemplos para vocês, certo? Isso na língua portuguesa vai equivaler a essa estrutura. Quando nós falamos essas sentenças agora na qualidade de exemplos em português, eu consegui visualizar que alguém está fazendo algo no momento em que se fala. Tem a equivalência na língua portuguesa, né? O nosso presente imperfeito. Ele é uma forma usada que vai combinar um auxiliar, que é o verbo to be. Ele vai ficar am, is ou are. E ele vai receber um segundo verbo que vai ter esse aspecto de continuidade. Ele vai dar essa sensação de que a ação ela está acontecendo. Essa acontecendo, esse ando, indo,
é chamado de gerúndio, ele é feito pelo acréscimo do ing. Então vamos lá, vamos recapitular. O presente contínuo, também chamado de presente progressivo ou o presente imperfeito, ele é uma estrutura verbal formada de auxiliar, que é o verbo to be no presente, que pode ser am, is ou are, mais um segundo verbo que vai estar dando essa ideia de progressividade, de continuidade. Isso é ocasionado pelo acréscimo do sufixo ing. E qual é a missão desse tempo? Ele vai nos falar que uma ação ela está acontecendo no momento da fala. Tá? Ela está acontecendo no momento em que eu falo, eu consigo verificar que a ação ela está acontecendo. I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. I am talking to you at the moment. Eu estou falando com vocês no momento. Tá? Tudo aquilo que tiver essa continuidade, ele é marcado por esse ing aqui. Tá? E antes dele tem que vir o auxiliar. Esse auxiliar ele vai mudar de acordo com a questão do sujeito, tá? Ele vai mudar de acordo com o sujeito. Então, se você tem o I, vai ser am. Se você tem o you, vai ser or. Se você tem o he, o she e o it, vai ser is. Se nós temos o I, e you e they, vai ser or. Pronto, de acordo com o que nós temos de sujeito, tem essa variação do auxiliar. Sempre acompanhado do verbo mais o ing. Pronto. Quando você observar isso dentro de um texto, a intenção do autor desse texto, a intenção daquele personagem, é dizer que a situação ela está sendo desenvolvida no momento da fala. Outro critério que você tem que ter é lembrar que nós também podemos encontrá-lo com esse nome aqui, ó, presente progressivo. Inclusive, esse de verde, ele é mais utilizado nos dias de hoje. Então, aqui você vai ter o sujeito mais o auxiliar. E ele vai variar de acordo com a sua conjugação, tá? Olha aí quem são os sujeitos da primeira e da segunda e os seus respectivos auxiliares. Olha aí o auxiliar da terceira do singular. Olha aí o que é que acontece com a primeira, com a segunda e a terceira pessoa do plural. Faltou apenas colocarmos agora o verbo mais o ing, para dar essa ideia de continuidade, para dar esta ideia de progressividade. Né? E qual foi o exemplo que eu utilizei para fazer essa parte introdutória? We are studying, studying English now, né? Nós estamos estudando inglês agora. Pronto. Então, quando você observar esse acontecimento, gente, em qualquer frase, você sempre vai lembrar disso. Tá? Para você que terminou de adentrar, clicou aí, está na sua sala de aula, né? Já na sexta-feira, finalizando os teus trabalhos, para começar o famoso sextou, o sabadou, que também tem estudo voltado pelo meio. Vamos lá. O professor falou que quando eu observar a presença desse tal de present continuous, ou também chamado de presente progressivo, a intenção comunicativa dele é repassar a ideia de que a ação ela está acontecendo no momento da fala. Pronto. Professor, então como é que ela é formada mesmo? Ela é formada de um sujeito mais um auxiliar. Esse auxiliar, ele é o verbo to be e ele vai ter essa metamorfose de conjugação. Tá? Então, você tem am, is, or. Vai depender se nós temos a primeira
Vai depender se você tem a terceira e se temos a primeira, a segunda e a terceira. Essa daqui é do singular e essa daqui é a do plural, tá? O que é que eu consigo visualizar? Se eu quero fazer a afirmativa, eu começo com o sujeito, depois eu vou acrescentar os auxiliares de acordo com o sujeito. Eu acrescentei esses auxiliares de acordo com o sujeito, vou pegar o verbo e observar que ele vai estar acrescido desse ing. Então, nesse exato momento, você tem o verbo brincando, o verbo jogando, tá? O verbo jogando ou o verbo tocando um instrumento musical. Então, se eu dissesse assim, ó, I am playing, eu estou jogando, eu estou brincando. Eu quero dizer assim, ela está jogando. Então, she is playing, tá? Eu quero dizer, nós estamos jogando, brincando. We are playing. Sempre com esse ing. E qual é a intenção desse tempo, dessa estrutura? Indicar que uma ação está acontecendo no momento da fala. É como se alguém olhasse para você e, falando sério, dissesse assim, o teu nariz está sangrando. Essa pessoa iria botar, por certo, a mão no nariz. Por quê? Porque é rápido, frações de milésimos de segundos, eu tenho aí que raciocinar se é perigoso para mim, se eu preciso de ajuda. Então, esse tempo verbal, ele serve para dar esse impacto, tá? Qual é a parte boa? A parte boa é que quando nós temos o verbo to be na qualidade de auxiliar, eu continuo com ele, ó, antes do sujeito, para fazer que forma? A forma interrogativa, tá? Depois você vai pegar tudo isso aí e colocar mais o verbo, e o verbo continua com ing para fazermos a forma interrogativa, tá? Então, essas são as formas, formas afirmativas e interrogativas. E, professor, e se eu quisesse fazer uma negatividade? Aí era tranquilo. Você iria, por um exemplo, colocar am not. Você iria, por um exemplo, colocar isn't ou aren't, tá? Lembrando que poderia também ter is not ou are not. Eu não posso ter forma contraída na primeira pessoa do singular. Certinho? Tranquilo? Vamos ver então se vocês estão conseguindo acompanhar. Vamos ver? Eu quero verificar aí como é que está aí a concentração lá na escola, né, no polo de Palmeira 2, Queimada Nova 2, Queimada Nova 3, São Pedro do Piauí 10. Nós temos aí o São João da Vajota, ali, SJ Varjota 5, né? Muito bem. E alguém aqui que nos acompanhe pelo chat aberto. Vamos verificar quem consegue me dar aí as letras para item 1, item 2 e item 3. Lembrando, você vai olhar para o sujeito, vai acrescentar o auxiliar correto e o verbo sempre com ing, tá? Será que vocês conseguem me dar aí essas respostas? Itens 1, item 2 e item 3, lá de São Pedro do Piauí, ele colocou she is playing. She is playing, para dizer que ela está jogando. Então, simbora praticar. Muito bem. She is playing. Então, letra B de bola. She is playing. Bacana. Resposta correta. She is playing. Letra B de bola é a nossa resposta. E como é que ficaria o item 2, turma? Se eu colocasse eu estou jogando bola.
Eu estou jogando futebol. Eu quero colocar essa frase assim, tá? Eu estou jogando futebol. Lá de São Pedro do Piauí veio I am playing. I am playing. Tá? Então vou colocar a letra A como resposta correta. I am playing. Muito bem. Agora eu quero apenas dizer assim, ó, está jogando tênis. Está jogando tênis. Ah, eu quero apenas dizer isso, ó, está jogando tênis. Tá? Eu não quero dizer propriamente quem está jogando. Quero apenas dizer que it is playing. It is playing. Tá? Então, resposta correta, letra B de bola. Nós temos aí a sequência B, A, B, todos aí advindo das respostas lá de São Pedro do Piauí, sempre um polo muito participativo. Thank you and good job. Parabéns, galerinha do bem, tá? Exatamente a nossa felicitação plena de quando nós temos a participação dos nossos ilustríssimos. E é exato isso que quer acontecer. Quando eu vou utilizar esse tempo verbal, ele serve para dar este impacto. Ele serve para dizer o quê? O presente contínuo, turma? Vamos lá? Para que ele serve? Coloca aí para mim. Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Essa estrutura que nós terminamos de trabalhar. Essa daqui, ó. Ela serve para quê mesmo? Essa estrutura de presente contínuo, onde você vai ter, né, auxiliar, que é o verbo to be no presente, que pode ser am, is ou are, mais um verbo, mais o ing. Essa estrutura, quando ela está sendo utilizada, o que é que ela repassa de informação para mim? Que uma ação está acontecendo. Perfeito, veio a resposta lá de São Pedro do Piauí. A ação está acontecendo no momento da fala. Ótimo, it's brilliant. Thank you very much for your collaboration. Bom, nesse exato momento, nós vamos verificar que o presente contínuo, ele tem um irmão lá do passado, tá? Ele serve só para falar que a ação, ela estava acontecendo em um dado momento no passado, também chamado de passado progressivo. O passado progressivo, gente, ele é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Como assim, professor? Vamos lá? Ele vai me dizer que uma ação, ela estava, olha o auxiliar, acontecendo. Olha o verbo com ing, ó, acontecendo, tá? Ele vai dizer que uma ação, ela estava acontecendo. Esse é o uso. Então, quando você observar essa estrutura em um texto e eu fizer aquela famosa pergunta de prova, qual foi a intenção comunicativa do autor ao empregar a estrutura destacada? Aí você olhou e percebeu que vai ter verbo to be no passado, verbo to be no passado, e um verbo principal, um verbo principal chamado de main verb, que é o verbo principal, e esse verbo principal acrescido de ing. Aí você vai dizer, menino, eu participei dessa aula sexta-feira, né, quase 10 horas da noite, eu me lembro que eu participei dessa aula. É o was e were, mais um verbo com ing. Se ele marcar isso num texto, esse texto ele quer dizer que algo estava acontecendo em um dado momento no passado. É quando você diz, eu estava dormindo há horas. É quando você diz, eu estava limpando a casa
enquanto você estava assistindo TV. Duas ações estavam acontecendo. É quando você fala, quando a mamãe chegou, eu estava fazendo o almoço. Uma ação aconteceu, tá? E uma outra estava acontecendo. Se você observar, tudo lá no passado. Tudo no passado, tá? E professor, o senhor pode fazer bem aqui, como o senhor fez ali do auxiliar? Então, olha, eu posso ter aqui, ó, I was, tá? Eu posso ter aqui, ó, o he, o she e o it também na qualidade de was. Eu posso ter o I e o e o próprio they na qualidade de were. Então, esses que eu estou sublinhando é o teu auxiliar, falta apenas receber o verbo e esse verbo recebe o sufixo ing. Então, quando você faz isso, você tem uma forma chamada de forma afirmativa. E essa forma afirmativa, nesse tempo verbal, ele quer dizer que algo estava acontecendo lá no passado. Turma, até aqui todo mundo comigo? Todo mundo está conseguindo assimilar legal? Vamos ver isso aqui um pouco na prática. Só um instante, vamos lá. Se eu tivesse a forma afirmativa, olha lá, ó. She was cooking all morning. Para dizer que ela estava cozinhando. Ela estava cozinhando toda manhã. Muito tem que o São Pedro do Piauí. Superamos aí a interatividade de vocês. Se eu quisesse agora fazer a negative form, como é que ficaria? Negative form. Eu vou dizer que she was not sleeping. Ela não estava dormindo quando ele chegou em casa. Professor, e se eu tivesse a forma interrogativa? Tranquilo, né? Porque a interrogativa, você traz o auxiliar para antes do sujeito e repete o verbo com ing. Was she sleeping when he came home? Ela estava dormindo quando ele chegou em casa? Eu tenho aí o passado contínuo. E essas três sentenças, elas estão dizendo que as ações estavam acontecendo em algum momento no passado. Tranquilamente, essas são as formas, tá? Forma afirmativa, negativa e interrogativa negativa. Vamos a um modelo de questão. Presta atenção que a Universidade Estadual do Ceará, ela colocou o que? De acordo com o uso dos tempos verbais. E ele pede que tenhamos uma resposta levando em consideração que estão respectivamente. Tá? O que é que chama a atenção também? É que ele começou a dizer was flying. Was flying. Aqui eu já consigo visualizar o tempo verbal. Was flying. Que tempo verbal é esse aí? Was flying. Sem traduzir, olhando apenas para a estrutura. Ah, professor, eu estou vendo ali que estava voando. Bacana, então já sei qual é o tempo verbal. O outro tempo verbal, ele está aqui, ó. Olha aí o auxiliar, eu vou pular o advérbio e vou observar o verbo com ing. Esse aí é uma estrutura que ele diz que uma ação, ela tinha acontecido antes de uma outra, tá? E por último, eu tenho um verbo bem tranquilo aqui na sua forma irregular. Sendo assim, senhores, eu tenho aqui o passado contínuo, vou eliminar a letra A, não é passado perfeito contínuo, é só passado contínuo. Então, nós vamos ficar com a letra C e a letra D. Tá? Quando você tem um tempo verbal onde ele começa com o auxiliar, esse auxiliar é esse bread, mais um verbo, e esse verbo ele está no que chamamos de particípio passado, eu estou falando de um tempo intitulado como, vamos lá, passado perfeito.
passado perfeito. Ele é o past perfect, tá? Para você que depois vai ver a aula gravada, você vai lembrar que essa estrutura que eu terminei de colocar aí, ela é utilizada quando o autor de um texto, ele quer deixar claro que uma ação, ela tinha acontecido antes de uma outra. E por fim, nós temos o passado irregular, tá? Do verbo to sit, tá? Nós temos um passado irregular desse verbo, né? Tá? On a square coffee table sat a short steak off e assim por diante. Tá bom? Então nós temos aí passado perfeito. Então vou eliminar esse aqui. E passado simples. Então a sequência aí é de passado contínuo, passado perfeito e também passado simples, tá? Para quem depois vai dar uma olhada na questão, eu já deixei, inclusive, a nossa justificativa nesse modelo. Notaram? Esse modelo que caiu nesse vestibular, ele queria tão somente saber se éramos capazes de visualizar a estrutura. Ele não perguntou para que essa estrutura, qual é a sua finalidade, só a estrutura. Reconheceu a estrutura, tínhamos aí a plena capacidade de marcar a alternativa correta. Tá? Então, fiquemos aí felizes. Anote esse nome desses tempos verbais, que são, digamos assim, os mais comerciais, né? Eles caem muito em nossas provas. Vamos para o terceiro tempo verbal aí da noite? Qual seria a funcionalidade desse verbo modal, esse auxiliar aí, ó, o will? Na tua opinião, in your opinion, esse will, ele indica o quê? O que é que ele impacta na língua portuguesa? Ó, I will travel next month. I will do my tasks tomorrow. Perceberam? I will answer my test. I will answer your questions next week. Todas essas sentenças que eu estou trabalhando, eles vão indexar um acontecimento que vai ser realizado. Ele ainda vai acontecer. Daí dizemos que esse tempo, ele é o que chamamos de futuro simples. Coloca aí futuro simples. Você vai colocar que esse auxiliar, ele é indicador de futuro simples. Professor, e esse aqui que ninguém viu? Viu sim. Esse aí é a abreviação de will not, tá? I won't play soccer. Eu não jogarei futebol às 3 horas da tarde. Por quê? Tá? Porque eu vou ler um livro, tá? Will you read a book at 4 p.m.? Você vai ler um livro às 4 horas da tarde. Você vai ler, você lerá, né? Essa é a funcionalidade, tá? Para quem não viu, aí, usado para indicar que uma ação, ela ocorrerá ou que foi uma tomada de decisão no momento da fala, ou também ele é utilizado para indicar uma promessa, tá? Uma promessa. Ele pode ser utilizado para indicar uma promessa. Olha, amanhã I will bring you I will bring your books. Amanhã eu trarei os seus livros. Who are my books? I forgot. Eu esqueci. Tá? Olha aí, uma decisão tomada no momento da fala. Tá? Nós temos outros modos de fazermos também o futuro. Esse com o will, ele é aquele futuro, digamos assim, mais
descompromissado. Mas eu tenho uma estrutura que é utilizada, ouçam bem, com going to. Essa estrutura com going to, ela quer demonstrar que ela é algo futuro, uma ação futura, mais planejada, mais orquestrada, ou que está prestes a acontecer. Ela serve para isso. Então, essa questão também aí de um vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, ele pegou essas sentenças de dentro de microtextos e deixou aí até a letra F e pediu para você marcar aquela que representa futuro. E aí, na tua opinião, qual dessas aí representa futuro? Eu vou pedir aí meu diretor que deixe 2 minutinhos na tela, por gentileza. Muito bem, vamos dar uma olhadinha o que foi que aconteceu, né? Para quem estava atento, já verificou que eu disse que temos mais uma forma de futuro. Nós vamos primeiro naquela que terminamos de ver, ó. Essa daqui é uma. Will not be hungry anymore. Não mais ficarão com fome. Não é? Qual é outra? Que David, ele completará 11 anos de idade next year, no ano que vem, tá? Aí você vai dizer, poxa, professor, mas o senhor disse que tinha mais de uma, né? A Viviane, lá de Palmeira, ela detectou a letra B, né, Viviane? O pessoal aí de São Pedro do Piauí detectaram letras A, já colocaram a letra A, colocaram a letra B, colocaram a letra C, colocaram a letra E. Né? Lá Palmeira 2 já disseram assim, calma, eu acredito que tenhamos apenas a letra A, C e a letra E. Pois bem, o que que acontece? Outra forma de nós também trabalharmos com o que indicamos futuro é com o acréscimo de verbo to be e o going to, tá? Então, quando você observar isso aqui numa frase, você vai dizer, olha, aqui ele está indicando que uma ação ela está prestes a acontecer. Ou ela é uma ação que ela vai dizer que ela é planejada. Olha lá, ó. Paul and Mary
are going to travel to Africa in July. Que Paul e Mary, eles vão viajar para a África em julho. Dá a entender que eles se programaram para fazer isso, né? David is going to study in a good school. Que o David, ele vai estudar numa boa escola. Conseguiram visualizar? E professor, e por que então que as outras duas, elas não entram nesse processo? Porque quando eu digo na letra D de dado, is working now, e eu digo também que David and his family need help, eu não estou tratando de futuro, eu estou tratando de circunstância diferente. Essa daqui é o nosso presente progressivo, tá? E esse aqui é o nosso simple present. Certinho? Essa daqui você tem chamado de near future. Essas com going to se chama de near future, tá? Ó, também é near future. E essas com will são chamadas de simple future. Essas que têm somente o will, você chama de simple future. Ele vai indicar uma ação futura, tá? Eu quero agradecer aí a participação da Viviane, o pessoal de São Pedro do Piauí. Também tivemos uma outra participação, que é lá de Palmeira 2, mas não colocou o nome, eu acho que é a Viviane novamente, tá? Muito bacana o trabalho de vocês, tá? Já na reta final desse primeiro momento de nossa aula, tem mais um desafio. Como é que seria, não é, essa questão? Amanhã voltarei aqui de novo. É uma questão de um vestibular, ainda é muito comum nos vestibulares termos algumas questões que fogem da perspectiva de trabalho, de competência e habilidade, a qual nós estamos acostumados lá com o Enem. Tá? Para quem vai fazer esse Enem esse ano na qualidade de treineiro, né? Dia 13 de novembro, lá é competência e habilidade. Nós temos um uso desses itens gramaticais de uma forma habilidosa, competente. Ela vem contextualizada, ela vem dentro de um segmento que ele carece de um texto, de um sentido, e aí a verificação é através da sua empregabilidade, né? Então, qual seria a melhor tradução em inglês para amanhã voltarei aqui de novo? Vamos começar por esse amanhã, né? Vamos começar por esse amanhã. E eu estou vendo lá que São Pedro do Piauí já saiu na frente, já nos dizendo aí uma resposta. Então, amanhã é tomorrow. Esse voltarei é be back, estar de volta. To be back, estar de volta. Então, eu quero dizer, eu estou de volta, eu volto. I am back. Tá? Eu quero dizer que ela está de volta, ela volta. She is back. Tá? Qual seria esse nome de novo? Again. Esse nome de novo, again, novamente. E o aqui, que é um advérbio de lugar, né? Here, here, tá? Esse here, H-E-R-E, professor, então eu acho que eu acertei e eu vou ficar novamente muito, mas muito feliz, muito bacana. Você vai ter aí, com certeza, olha só, letra B de bolacha como resposta correta. Tomorrow, I'll be back here again. Ele abreviou esse I will. Tá? Ele abreviou esse I will. Então, parabéns aí. Muito legal esse acerto de vocês. Letra B de bola. Tá? Presente simples. E aí eu vou dar continuidade desses conteúdos no segundo momento da aula gravada. Não deixe de assistir. Nós estamos aí a menos de 3 minutos para terminar o nosso momento da primeira aula ao vivo. Vou dar prosseguimento. E se você assistir a aula e ficar com dúvida, anota lá o slide,
Professor, eu respondi minha tarefa para casa, mas eu não entendi isso aqui e eu explico para você com o maior carinho. Combinado, turma? Mas antes de você ir embora, o que é o presente simples? O presente simples, turma, é falar de um factoide, um fato, é falar de um momento, é falar de uma atividade que ela se repete, tá? E aí é chamada de ações que indicam frequência. Para termos frequência, eu preciso utilizar de um advérbio de frequência, e esse advérbio de frequência ele tem duas posições na frase. Ele vem depois de um verbo to be, ou se não tiver verbo to be, ele vem antes, tá? São as duas posições criteriosas. Então, o presente simples ele serve para falar isso. I study here. Eu estudo aqui. I work hard every day. Eu trabalho arduamente todo dia, não é? I study English. Eu estudo inglês, não é? Observe que essas ações, elas são factoides, fatos potencialmente possíveis e verídicas. E professor, e se eu quisesse fazer uma interrogativa? Se eu dissesse assim, você gosta de leite? Aí eu teria que usar um auxiliar apropriado. Eu teria que usar o do you like milk? Você gosta de leite? Professor, e se eu quisesse dizer ela gosta de leite? Aí eu teria que mudar o auxiliar, porque na terceira pessoa do singular, o auxiliar para a forma interrogativa e para a forma negativa do presente é o does. Does she like milk? Ela gosta de leite? Does she like ice cream? Ela gosta de sorvete or chocolate cake? Ou bolo de chocolate? Né? Perceberam? Então, daqui a pouco eu vou estar fazendo a retomada desse conteúdo, mostrando para você alguns ingredientes necessários que facilmente aparecem em texto e que você pode ser cobrado nesse sentido. Para que ele foi utilizado? Quero agradecer aí aos polos participantes, um forte abraço e não deixe de acompanhar nossa segunda aula gravada. Até breve!